Atos capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que ela seja viva, que ela seja eficaz em nossas vidas, que ela seja o alimento que nós tanto precisamos, que ela seja o pão vivo que desceu do céu, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, o ser humano, ele foi criado para ter uma vida de propósito. Você e eu, nós somos criados para termos uma vida de propósito. E nessa noite, se eu pudesse fazer uma pergunta para vocês aqui, a pergunta seria: qual é o seu propósito? Por qual motivo você veio a esta vida? Por qual razão você existe? Será que você é realmente fruto do acaso? Como que você entende essas coisas? Como que isso é para você? O que faz sentido para você? É interessante que, se eu pego esse óculos aqui, irmãos, lógico que não esse, mas estou falando do óculos. O óculos, ele só foi inventado porque alguém um dia teve a necessidade de enxergar melhor. Então, alguém foi lá e fabricou, inventou o óculos. Para quê? Para que aquela pessoa que necessitasse pudesse ver melhor. Ou seja, o óculos, ele só é inventado depois de ter um propósito para ele ser inventado. E da mesma maneira, irmãos, eu e você, lógico que nós somos muito mais que um óculos, nós somos criados, filhos e filhas de Deus. Eu e você, muito mais importantes do que um objeto inanimado. O fato é que, da mesma maneira, Deus não te colocou no mundo, Deus não me colocou no mundo para que vivêssemos uma vida sem propósito. Ou seja, antes mesmo de nós estarmos aqui nessa vida, os propósitos de Deus eternos já haviam sido definidos sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso, nessa noite eu quero passear com você nesse texto acerca desse jovem. Sabe, nós precisamos entender que existe um propósito determinado para cada um de nós debaixo do céu. Existe um propósito esperando para que você e eu assumamos uma postura de receber, de chamado para viver esse propósito plenamente. É isso mesmo. Agora, o jovem Saulo, gente, ele está seguindo o fluxo normal da vida. Ele é aquela pessoa que tem a clareza no coração de que está prestes a fazer a coisa certa, mas está indo pelo caminho errado. O jovem Saulo é aquela pessoa que sai convicto do que vai fazer, mas, mesmo estando convicto, mesmo tendo clareza do que vai fazer, ele está indo para o caminho errado. Quantos de nós andávamos assim? Ou quantos de nós
estamos andando assim? Estamos andando convictos? Estamos andando com clareza, mas estamos indo para o lugar errado. Ao invés de nos aproximar daquilo que Deus tem para nós, estamos, na verdade, indo o oposto daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Saulo, ele sai de Jerusalém indo para Damasco. E o sentimento é, eu estou indo lá para prender pessoas em nome de Deus. Eu estou indo para aprisionar e, se necessário for, eu irei até matar pessoas em nome de Deus. Irmãos, uma cegueira e ao mesmo tempo de uma convicção tão grande toma o coração desse jovem, que ele é capaz de matar em nome de Deus. E aí a pergunta que ecoa é, quantas coisas fazemos em nome de Deus, mas que Deus não está nisso? Quantas coisas nós dizemos assim, eu estou fazendo isso em nome de Deus, mas só que Deus não está nisso? Prova disso é que, numa viagem de aproximadamente mais de 300 quilômetros, que era a viagem é a distância de Jerusalém até Damasco, aquele rapaz está indo, imagina, lá não tinha automóvel, imagina que ele gastou um bom tempo de caminhada, de jornada. E aí o negócio é o seguinte, quanto mais o caminho é longo, e melhor, quanto mais eu estou afastado contra o propósito de Deus, mais o caminho vai parecer-se mais longo ainda. Imagina uma caminhada de 300 quilômetros, mais de 300 quilômetros, e ainda você está na direção errada. Era o que Saulo estava. Uma caminhada longa e numa direção errada. E aí, gente, quando ele está chegando próximo do seu destino, o que acontece? Jesus se revela para ele. Jesus se revela para ele e o que ele acontece? Ele cai por terra. É isso mesmo, ele cai por terra. Medo, pavor toma o coração daquele jovem naquele momento, não sabe o que está acontecendo. Mas de repente, irmãos, aquele tombo passa a ser o melhor tombo da vida de Saulo. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual foi o melhor tombo da sua vida? Esse rapaz, tudo o que poderia acontecer para ele, aconteceu, ele tomando uma queda, ele tendo uma experiência com Cristo. E aí a pergunta é, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele não via ninguém, ele só escutava. Quem és tu, Senhor? E de repente aquela voz, a voz do Cristo, que está em todo o ambiente, está dentro, está fora, você não consegue discernir de onde está vindo, porque ela vem de todos os lados. Ele é onipresente, amém, irmãos? Ele está em todo lugar, e de repente essa voz ecoa dizendo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele diz, Senhor, quem és tu? E então o mestre diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Perceba algo, irmãos. Paulo, ou Saulo, melhor dizendo, ele não estava perseguindo Jesus propriamente, mas ele estava perseguindo os discípulos de Jesus, os cristãos daquela época. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, você que me assiste aí, deixa eu te falar uma coisa, ei, se você um dia se vê como discípulo ou discípula de Jesus, entenda, se alguém estiver perseguindo você, entenda que Jesus vai tomar as dores para ele, amém, irmãos? Ele olha e vê os discípulos sendo perseguidos e ele fala para Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque quando você persegue os meus discípulos, quando você persegue aqueles que eu tenho salvado, você está me perseguindo? E aí as escamas dos olhos caem. De repente aquele jovem se vê diante daquele que ele achava estar fazendo a obra em favor dele. De repente as escamas caem e ele percebe que está lutando contra Deus. Ele percebe que está numa guerra, não contra pessoas, mas numa guerra contra Deus. E nessa noite, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre esse propósito. Eu quero falar sobre o chamado da sua vida. Em um tempo de crise,
Sabe, eu quero falar nessa noite para você, eu sei que talvez seu coração, a sua mente está tão conturbada, está tão difícil de concentrar naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus tem para a sua vida, mas eu quero te dizer nessa noite, ei meu querido, deixa eu te falar uma coisa, Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Para você ouvir da parte dEle, que Ele ainda tem projetos, sonhos para a sua vida, para se concretizar, independente se tem pandemia, independente se tem coisas acontecendo aleatoriamente, o seu Deus continua sendo Deus de propósito, de chamado na sua vida. Amém, irmãos? Aquele rapaz, ele talvez vivia uma das melhores perseguições do ponto de vista dele. Talvez era das melhores empreitadas que ele tinha. Estava tudo dando certo para ele, mas de repente ele cai. E cai por quê? Porque o Senhor se revela na vida dele. O primeiro ponto, irmãos, do nosso chamado, o primeiro ponto da nossa preparação, do nosso propósito de vida é: uma luz brilhou. A experiência que Saulo tem é que uma luz brilhou, e essa luz, ela é Jesus. A luz que brilhou era Cristo, irmãos. Cristo apareceu para ele. A luz era tão forte que ele cai por terra, ele não consegue ficar de pé, ele cai. E deixa eu te falar uma coisa, no processo de chamado, deixa eu te falar, você precisa entender algo. Você precisa entender que Jesus é a luz que precisa brilhar. Irmãos, você tem que entender uma coisa, eu preciso entender uma coisa: Jesus precisa estar no centro da nossa existência. Se tem alguém que precisa aparecer em nossa vida, chama-se Cristo. Sabe, nesse primeiro momento, a convicção que o Senhor quer gerar no coração daquele jovem é que: Saulo, você está acostumado com um monte de coisa, mas deixa eu te falar, o primeiro ponto que eu quero colocar na sua vida é que a partir de agora, eu sou a luz. Eu vou brilhar, eu vou aparecer, você não vai ficar de pé na minha presença. Ei, meu irmão, você tem que entender que Jesus, ele precisa ter o holofote nele, não o holofote no Saulo, não o holofote na Mariana, não, o holofote precisa estar em Cristo. Sabe, tem muita gente que se perde no meio da caminhada e diz assim: não, o holofote precisa estar em mim, precisa brilhar em mim. Ei, meu querido, não. É Cristo que precisa brilhar, é Cristo que precisa aparecer. E aí, como a palavra dele diz, né? A tua palavra é luz para o meu caminho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, ao passo que Ele é a palavra que te clareia o seu caminho, Ele é a própria luz que clareia o seu caminho, amém, irmãos? É porque Ele está em todo lugar, glória a Deus. Ele se manifesta de todas as maneiras, Ele é o Verbo, mas Ele também é a luz, glória a Deus. O segundo ponto é que Saulo levou o melhor tombo da sua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, vou te perguntar de novo. Quando foi o melhor tombo da sua vida? Quando foi a experiência que tudo parou e de repente tudo fez sentido para você? Quando foi o dia que a situação, que de repente você se percebeu diante de Jesus? Quando foi que aconteceu isso? Essa queda, irmãos, entenda, essa queda, ela revela muito mais do que um simples tombo, mas revela um ponto muito importante na minha e na sua vida. Revela o que João Batista falou acerca de Jesus. João falou assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Entenda algo, lá em 2 ou 1 Coríntios, Paulo vai falar que importa que que o mundo nos conheça como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Nessa palavrinha ministros, ela é traduzida do grego por repiretes. O que eram os repiretes? Repiretes eram escravos que ficavam no fundo do navio e eram colocados ali com uma única missão. Qual era a missão deles? Eles tinham que colocar lenha na fornalha do navio. Os navios antigamente eram como Maria Fumaça, então eles precisavam de calor. Então o repirete, aquele escravo, ele era obrigado a ficar ali para colocar lenha, para fazer com que o navio se locomovesse. E Paulo estava dizendo assim, importa que nós sejamos como
repiretes de Cristo. O que é isso, pastor? O que significa isso? É simples. Importa que eu e você sejamos aqueles que estejamos dispostos a ficar lá no fundo do navio, somente colocando lenha, somente colocando, fazendo com que o fogo não se apague, fazendo com que a obra continue, fazendo com que esse navio chamado obra de Deus, reino de Deus, não pare, fazendo com que esse navio chamado obra de Deus não pare de se locomover. E quem é que está lá em cima? O capitão. E quem é o capitão da sua vida, meu irmão? Quem é o capitão da sua vida, minha irmã? É Jesus Cristo. Quem é que deve aparecer? Quem é que deve ser capitão? O capitão do navio é quem deve ser aplaudido. E quem é o capitão da sua vida? Chama-se Jesus Cristo. Quando Paulo ele cai por terra, o segundo ponto que ele aprende, a segunda lição é: eu preciso entender que na minha vida, Cristo ele precisa crescer e eu preciso diminuir. Meu irmão, se você quer ter um ministério, um chamado relevante, entenda, Jesus precisa ser relevante na sua vida. Se você quer ter realmente um ministério, um propósito que impacte a vida das pessoas, Jesus precisa impactar a sua vida. Ei, tem muita gente querendo impactar a vida dos outros, mas não permite que Jesus impacte a sua vida. Tem muita gente querendo ser relevante. Tem muita gente querendo ser relevante na rede social, na igreja, no trabalho, na família, em todo lugar, mas não quer deixar Jesus ser relevante na sua vida, não quer deixar Jesus ser relevante na sua existência. Saulo aprendeu que nos propósitos de Deus, Deus é relevante e eu sou pequenininho. Quanto mais diminuir, melhor é para que ele possa crescer. O terceiro ponto é: cai respirando morte, levanta respirando vida. A Bíblia diz que ele estava indo para Damasco, irmãos. O sentimento, a Bíblia narra como ele estava respirando, é isso mesmo, ó, respirando ainda ameaças de morte. Ou seja, o sentimento que havia no coração desse rapaz era um sentimento de morte. O que movia o coração desse jovem era morte. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que move o seu coração? O que te faz fazer o que você tem feito? O que tem movido o seu coração? O que tem movido as suas atitudes? O que tem movido as suas ações? As palavras que têm saído da sua boca, com que sentimento essas palavras têm saído? A vida do jovem era traduzida por ameaças e morte. A vida do jovem Saulo era traduzida por: eu tenho morte no meu interior, e eu vou fazer isso ao máximo de pessoas que eu puder. Tem muita gente que não está com uma espada nas mãos e nem com uma arma para matar ninguém. Mas as palavras que saem matam mais do que um punhal. As atitudes de frieza para com o outro são piores do que se colocar a pessoa em um fundo de um mar, de um oceano. Tem muita gente que não precisa de uma arma em punho para matar ninguém, porque o próprio sentimento, as próprias atitudes têm matado pessoas ao seu redor. Mas aquele rapaz, ele cai respirando morte e se levanta respirando vida. Meu irmão, deixa eu te falar, o evangelho que Cristo veio trazer para mim e para você, ele diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O evangelho que nós recebemos, por mais que seja um evangelho de matar a mim mesmo, mortificar o meu velho homem, ele dá vida e vida abundância para todo aquele que nele crê. Entenda, agora a morte inverte. Se antes Saulo queria matar o outro, agora eu vou matar o meu velho homem, amém, irmãos? Agora eu vou matar a minha velha mulher, eu vou dar um adeus a essa velha criatura e vou deixar que a vida de Deus transpire através de mim. Eu vou deixar que a vida de Deus flua através de mim. Esse homem se levanta agora, não mais querendo matar ninguém, porque agora ele teve uma experiência com Jesus, e essa experiência com Jesus faz ele ter um novo sentimento. E qual é o sentimento? Vida.
O sentimento agora que rege ele é vida e vida abundante. Vida em abundância. Ei, meu querido, deixa eu te falar, o meu chamado e o seu chamado, se até hoje você não teve ideia do seu propósito, do seu chamado, entenda algo, o seu chamado é para levar vida de Deus a todos aqueles que estão perto e longe de você, amém? O nosso chamado é levar vida de Deus. E por fim, eu quero falar do quarto ponto. O quarto ponto que acontece com esse rapaz é um breve momento sem saber para onde eu estou indo. Um breve momento sem saber para onde eu estou indo. Eu tenho certeza que já aconteceu isso na sua vida. Eu tenho certeza que você já viveu essa situação. Qual situação, pastor? Aquele rapaz, ele era líder, gente. Ele é que liderava aquela comitiva. Saulo estava liderando aquela comitiva. E aí, de repente, agora está cego. Há quem diga que uma das melhores qualidades de um líder é ter visão. Agora Saulo está cego, sem nenhuma visão. O rapaz que saiu conduzindo uma comitiva, chega a Damasco sendo conduzido. O cara que estava na dianteira, de repente não servia, virou empecilho para os outros andar mais depressa. Aquele que dava as ordens, de repente tem alguém segurando no braço, levando ele. E aí sabe o que Jesus está ministrando no coração de Saulo, irmãos? Sabe o que Jesus está ministrando em nosso coração? Sabe o que é? É assim, ó. Ei, Saulo, deixa eu te falar algo. Ei, agora eu vou assumir o controle. Saulo, você já foi protagonista por muito tempo, agora eu vou assumir a dianteira. Meu irmão, para eu e você termos uma vida de propósito, entenda algo, Deus precisa estar direcionando os nossos passos. Para que realmente o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, nós precisamos dar um passo para trás, para que realmente nós alcancemos o caminho certo diante dele. Tem muita gente caminhando como Saulo estava, caminhando 300, 400, 1000 quilômetros nessa estrada da vida. E tem dado com os burros na água, tem se perdido. Mas deixa eu te falar uma coisa, se permita por um breve espaço de tempo, não saber para onde está indo. Como assim, pastor? Permita que Jesus conduza você. Permita que seus instintos de liderança, permita que os seus instintos de capacidade, as suas capacidades, as suas qualidades, permita que tudo isso fique um pouquinho guardado e permita que Jesus conduza você para as veredas dele. Permita que Jesus conduza você aos caminhos que ele tem. Permita que Jesus leve você por onde ele deseja te levar. Permita isso. Sabe, aquele rapaz, ele não podia mais escolher, porque ele estava na dependência. E eu quero falar sobre dependência com você. Nesse tempo de crise, de dificuldade, o seu propósito, o seu chamado, ele está correndo risco. Por quê? Por qual motivo? Porque Deus parou de ser Deus na sua vida? Ou porque você está tentando conduzir o seu propósito, mesmo sabendo que não consegue ir sozinho? Tem muita gente que está dando com burros na água nesses dias, não é porque Deus esqueceu dele, não é porque Deus esqueceu dela, mas é porque parou de depender de Deus. Sabe, irmãos, sabe quem é que vai se frustrar lá na frente? Sabe para quem que vai dar tudo errado? É para aqueles que esquecem de depender de Deus. Para aqueles que esquecem que o seu socorro está no Senhor. Sabe para quem que dá tudo errado, irmão? Irmã, sabe para quem que dá tudo errado? Ei, deixa eu te falar, dá tudo errado. É para quem resolve fazer de Deus um objeto inanimado. Mas para aqueles que resolvem confiar, depender do seu Senhor, a palavra dele diz: ei, eu nunca vi um justo
Eu nunca vi um justo desamparado ser, e eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. O justo que a Bíblia fala não é a justiça própria, não é o que é bom, tão bom que é justo diante de Deus, não. Mas o justo na palavra de Deus é aquele que se submete a obedecer, é aquele que se submete a confiar que o seu Senhor está conduzindo ele para um lugar de descanso, para um lugar onde há a presença dele, onde há sombra, onde há um pasto verdejante, onde há águas de descanso. Que por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que o cajado dele, que a vara dele estão me consolando. Aquele rapaz, ele era o líder, mas de repente ele não é líder de coisa nenhuma, sabe por quê? Porque Jesus está dizendo para ele: ei Saulo, até aqui você é líder, mas agora para frente eu sou o líder na sua vida. Amém, irmãos? Ei, não existe visão, não existe liderança tão boa que não seja a liderança de Jesus. Não existe visão tão poderosa que não seja a visão do reino de Jesus. Aquele rapaz, ele precisava desconstruir todas as habilidades que ele tinha como líder e construir habilidades agora pautadas no reino de Deus. Ei, meu querido, o Senhor te desafia para um novo tempo. Experimentar por um breve espaço de tempo, não saber para onde está indo. Como assim? Eu lembro de um dia, e eu vou finalizar com esse exemplo, eu lembro de um dia o pastor Alvim fazer dar esse exemplo aqui. Sabe como é confiar no Senhor e não saber para onde está indo? É mais ou menos assim. Você pega seu carro aqui e você vai lá em Arcos. E aí está muito escuro, está de noite. E aí você vai e liga o farol. Você liga o farol. Mas o seu farol, ele consegue clarear no máximo 20, 30 metros, não sei, de distância. Ele não clareia o caminho inteiro. Mas de repente, quando você anda mais 1 quilômetro, o seu farol está ligado e está clareando a estrada para você. E aí você anda mais 1 quilômetro, o seu farol continua clareando para você. É assim que é depender do Senhor por um breve espaço de tempo. Meu irmão, pare de querer ser dono da verdade. Por que as pessoas esses dias têm ficado vidradas na televisão? Para saber como que vai ser o final. Para saber como que tudo vai terminar. Ei, deixa eu te falar, meu querido. Na sua palavra, na Bíblia que você carrega, na Bíblia que você tem em mãos, o Deus que você serve já disse como que vai ser o final. Está escrito assim, ó, e vai dar tudo certo. Amém? Essa é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que nos dá a certeza que o final vai dar tudo certo. Independente dos caminhos, das voltas que se dará. O fato é, eu sei que no final tudo dará certo. Sabe, irmãos, tem semanas já que eu não paro em frente à televisão. Não é para não ficar desinformado, não. Mas é porque eu já sei como que vai ser o final de tudo. Por que eu já sei? Porque eu confio no meu Senhor. E isso é uma posição de alguém que é prepotente, orgulhoso? Não, mas de alguém que resolve crer no seu Senhor. Amém, irmãos? Ei, se na tua palavra está escrito que haveria todas essas coisas, para que você vai confiar na mídia que está dizendo um monte de coisa? Enfim, não estou dizendo, não estou aqui fazendo apologia, enfim, não estou falando certo ou errado, mas estou falando, por que confiar em tantas coisas que são perecíveis, quando nós temos a palavra, quando nós temos o nosso Senhor nos conduzindo? Aquele rapaz entendeu que para ser e para estar diante do propósito de Deus, ele precisava depender de Deus. Então, 4 pontinhos da vida daquele rapaz, dessa experiência que ele teve. Uma luz brilhou. Que Jesus brilhe na sua vida, meu irmão. O segundo ponto é, ele caiu. Que o Senhor Jesus sempre venha crescer na sua vida e cada vez mais você diminuir. Se você quer ser uma pessoa relevante, permita que Jesus seja relevante na sua vida. O terceiro ponto é o melhor tombo da vida daquele rapaz. Se permita experimentar o melhor tombo da sua vida. Não fique tentando ser a pessoa mais certa em tudo. Permita-se levar o melhor tombo da sua vida. Saulo levou o melhor tombo da vida dele e mudou para Paulo. E mudou para uma vida
aquele rapaz caiu respirando morte e se levantou respirando vida. E por fim, permita-se ser conduzido por Cristo. Que a sua vida, meu irmão, minha irmã, nesses dias de tanta dificuldade, tanta incerteza, permita que Jesus pegue na sua mão e conduza. Aqueles rapazes que conduziam Saulo, não eram os rapazes simplesmente, mas era o próprio Jesus, conduzindo aqueles rapazes até na casa onde Saulo haveria de ficar. Permita que o Senhor te conduza. E eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. E eu finalizo dizendo assim: Saulo, ele teve uma experiência, a experiência com Jesus. Ele teve uma experiência com Jesus, irmãos, que marcou toda a trajetória de vida dele. Você lembra qual foi o dia que você teve a experiência com Jesus? Você lembra? Você lembra quando Jesus se manifestou para você? Você consegue lembrar de si? Eu quero te fazer refletir sobre aquele dia. Aquele dia que você levantou a mão, aquele dia que, como Saulo, caiu por terra. Aquele dia que a luz brilhou para você. E de repente você se percebeu sendo filho ou filha amado de Deus. Aquele dia, você lembra dele? Você que está aí nos assistindo, você lembra daquele dia? Traz ele agora à sua memória. Deixa eu te falar uma coisa. Vai ter momentos na vida que a sua fé vai ser testada. Terão momentos na sua vida que o seu cristianismo será testado. Pessoas apontarão o dedo para você. Pessoas acusarão você. Pessoas vão te ameaçar de morte. Agora, uma coisa precisa estar clara no seu coração. Aquele dia que Jesus se manifestou para você. Sabe, irmãos, que possa passar tudo, mas que aquele dia fique marcado. Sabe, não deixe que o dia da sua salvação caia no esquecimento. Não deixe que o dia da sua salvação caia no anonimato. Que você todos os dias, quando for orar, quando for pregar Jesus para alguém, se lembre de quão maravilhosa foi aquele dia que Ele deu a mão para você e te levantou. Sabe, possa passar as maiores tempestades, mas que não venha passar a experiência de tê-lo segurando nas suas mãos. Eu quero orar com você agora.